Olá, começa agora mais um programa Destaques. E a ECIP, a Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do PECEM, debateu as energias renováveis no seminário Finanças Sustentáveis no Cumbuco, em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. O encontro apresentou caminhos e modelos para o financiamento de projetos sustentáveis para empresários cearenses do Complexo Industrial e Portuário do PECEM. A ECIP é uma associação do Complexo Industrial e Portuário do PECEM, uma associação sem fins lucrativos, mas uma associação do capital das empresas, com objetivos de desenvolvimento sustentável do Complexo Industrial e Portuário do PECEM. Então, convívio com as comunidades, empregabilidade, o cuidado, o desenvolvimento social justo, com a academia, o treinamento desse entorno, oferta de emprego para o entorno, o cuidado, que hoje não existe indústria sem inovação, inovar. Então, inovar para ser mais sustentável, dar mais retorno social. E tem também os aspectos da manutenção dos negócios, que a sustentabilidade vem também a partir da geração de um bom desempenho econômico das empresas instaladas. Então, dentro desse aspecto, e a mais profunda diplomacia com a administração pública, com o objetivo de fomentar e de apoiar todo esse desenvolvimento. Tiago foi um dos palestrantes. Ele representou o Banco do Nordeste, que possui uma linha exclusiva de financiamento com crédito para o uso sustentável de recursos florestais. O Banco do Nordeste ele já é muito forte e está no seu DNA toda essa aplicação em termos de crédito para várias empresas, principalmente com essa pegada sustentável, verde, olhando o processo de inovação e de forma a respeitar todo o impacto climático, ambiental e de governança. E a gente tem esse ambiente que a gente cria para poder fortalecer não só a pauta do crédito, mas sim toda a ambiência que seja para poder fazer o crédito produtivo, orientado e assistência para que bons investimentos, bons projetos, eles evoluam e cresçam com toda a cadeia. Então, um evento como esse, que ele une empresários, une as associações, o próprio Banco Nordeste é super importante para fomentar ainda mais e desenvolver a nossa região. Para chegar a um futuro sustentável e, por consequência, consolidá-lo, os incentivos e os investimentos verdes das energias renováveis precisam estar alinhados com as boas práticas, o que demanda planejamento e organização das empresas. Entre os executivos, o encontro foi avaliado como oportunidade de crescimento e de potencialização das empresas. Esse evento onde a gente reúne várias lideranças do setor empresarial, do setor industrial, é muito importante. Eu vejo que as conexões que são feitas aqui trazem oportunidades e o Ceará e a potência do Ceará fica claro em encontros e eventos como esse. Isso é muito importante para nós, principalmente na região onde nós estamos aqui, que é um grande potencial. E o Grupo Cearense, ele trabalhando justamente nessa parte de ESG, quer dizer, é algo que a gente está colocando hoje, uma jornada muito forte, nós estamos trabalhando, mas independente disso, há anos que a gente trabalha buscando essa autonomia, principalmente na parte sustentável. E a gente tem um evento como esse aqui hoje, promovido pela ECIP, onde estão grandes empresas, quer dizer, o próprio governo do estado aqui, para a gente mostrar o potencial que nós temos, não só para a região do Ceará, mas para todo o Brasil. É muito importante estar aqui dentro, com todos nós. Além do setor privado, o Fórum Finanças Sustentáveis no Ceará contou com a participação do poder público. Eu acho que São Gonçalo do Amarante, o Complexo Portuário do PECEM, contribui muito com o desenvolvimento econômico, não só do estado do Ceará, do Nordeste e do Brasil. E esses parceiros, os empresários e os bancos, em parceria, acredito que possa melhorar mais ainda o desenvolvimento econômico do estado do Ceará, e as empresas tendo a possibilidade desse crédito e também as prefeituras, onde nós podemos melhorar não só a questão do crescimento, do desenvolvimento econômico, mas também social. Eu acho de fundamental importância. Quando você fala em desenvolvimento econômico, você tem que melhorar também toda essa questão social dos municípios que estão circunvizinhos ao Complexo Portuário do PECEM. E com a possibilidade de nós termos esse crédito, nós já fizemos, graças a Deus, conseguimos 100 milhões de reais de investimento com o Banco do Brasil, para que nós possamos melhorar a infraestrutura do município
e atrair mais empreendimentos, não só ali no Complexo Portuário do Pecém, mas em todo o município de São Gonçalo do Amarante. E Fortaleza vai sediar a segunda edição do Congresso Gestão Jurídica do Nordeste, que acontece de 19 a 21 de junho, no Teatro do Shopping Rio Mar Fortaleza. O evento pretende reunir profissionais do direito de todo o Nordeste para discutir as últimas tendências da área. Sobre esse encontro, eu converso com Ana Macedo, que é organizadora do Congresso. Obrigada pela sua presença, Ana. Eu que agradeço. Tudo bem, Elaine? Tudo jóia, Ana. Fala um pouco desse congresso, né, da programação, como é que ela foi pensada? O congresso, ele foi desenvolvido, né, ele foi pensado a muitas mãos, são muitas pessoas trabalhando para que ele aconteça, e ele tem como propósito inicial e principal ser um despertar de consciência para os profissionais da área do direito. Então, assim, nós trabalhamos vários pilares da gestão jurídica para atender aquele advogado que trabalha em jurídico interno, o advogado que trabalha dentro de um escritório, o advogado autônomo. São várias frentes onde a gente fala de controladoria, de marketing jurídico, de gestão financeira. São muitos pilares, né, que são trabalhados dentro da gestão para poder capacitar cada vez mais os advogados, para que eles se sintam cada vez mais seguros e possam ter a oportunidade de entender melhor coisas que não são vistas na faculdade. Então, assim, nós trouxemos alguns profissionais, né, escolhemos a dedo alguns profissionais no ano passado, e esse ano a gente aumentou o leque. Então, tem pessoas do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, que são referência nessas áreas do direito e que vão vir para cá, para o Nordeste, atender todos os estados e fazer com que os advogados tenham na bagagem, né, essa experiência, façam mais networking, conheçam a história de outros escritórios, como esses advogados chegaram a alcançar mais sucesso, a conseguir mais clientes, a gerir melhor a sua estrutura básica, né, de trabalho. Então a gente tem uma visão bem ampla e estamos abrindo essas inscrições tanto para advogados que estão na faculdade, estudantes de direito, para advogados que já estão atuando de 1 a 5 anos de advocacia, alguns advogados mais experientes que já estão há mais tempo no mercado de trabalho. O leque é bem amplo para que a gente possa atender cada vez melhor os advogados. Pois é, falando aí na área jurídica, né, também, quais foram as inovações que você identifica, que são alguns dos temas que serão abordados lá? Bom, no direito a gente tem muita tecnologia atrelada, né, isso é muito importante. Então, estão vindo pessoas de softwares jurídicos, de plataformas que são voltadas para facilitar a advocacia, vem profissionais falar, né, são pessoas do direito que já trabalham com IAs. Então, assim, quais são as inteligências artificiais que facilitam a rotina de quem é advogado para otimizar o trabalho, para fazer com que a pessoa possa desenvolver mais o seu lado intelectual, né, facilitando processos. Então, muito da inovação está voltada a essas tecnologias que são aplicadas no direito e que trazem um resultado mais satisfatório na entrega do serviço do advogado. Você falou na inteligência artificial, aí, né, ela está atingindo todas as áreas, né? E como no direito está sendo isso, a receptividade, as preocupações? Bom, os jovens advogados, eles já estão bem adaptados, né, digamos assim, a essa realidade, porque a inteligência artificial, ela, como você falou, já está em outros âmbitos também. Alguns advogados que já são mais da velha guarda, digamos assim, que já atuam há mais tempo, alguns deles têm tido alguma dificuldade de entender como é que funcionam alguns softwares jurídicos. Então, um dos nossos objetivos é desmistificar, fazer com que ele seja mais simples, que eles entendam o quanto esses processos são importantes para que a gente possa explorar cada vez mais a criatividade, a desenvoltura, o conhecimento do advogado, né? Descomplicando processos e fazendo com que o trabalho intelectual ele seja mais valorizado e mais rentável também. Ana, a gente tem algumas questões da área jurídica, por exemplo, acho que a mais sendo discutida atualmente é a questão do direito digital, né, da utilização das redes sociais, enfim, né, da própria tecnologia da inteligência artificial, né, tem gente que está usando aí já para o mal, digamos assim, né, e
Como é que é essa preocupação de vocês nesse sentido, né? Tudo muito novo, né? A gente está meio que mudando o pneu do carro com ele andando, né? Exatamente, é tudo muito novo. O código de ética, né, quando fala do artigo de publicidade, ele é bem restrito, ele tem muito cuidado para que não seja publicizada a profissão, não seja mercantilizada a profissão de advogado. Então, assim, tem muita coisa que está sendo descoberta e o nosso trabalho, a nossa missão com o Congresso é fazer com que as pessoas entendam como é que deve ser utilizado. Porque, por exemplo, se a gente fala de um chat GPT, existem maneiras da pessoa descobrir que aquilo não foi escrito pelo advogado. Então, o nosso objetivo não é que a inteligência artificial escreva o que é preciso ser colocado naquelas petições. Muito pelo contrário, é contagem de prazos, é organização para que nenhum advogado perca prazos. Como é que funciona toda a logística, o processo, o acompanhamento, receber todas as notificações. Então, assim, a gente, num todo, né, a humanidade está descobrindo como é que a inteligência artificial vem para somar. E a gente quer mostrar que os advogados não precisam se preocupar em serem substituídos pela inteligência artificial. A inteligência artificial é uma aliada para fazer com que a comunicação, fazer com que o trabalho seja mais simplificado. E são somas, né? Mas a gente vai falar também sobre esse trabalho que não está sendo desenvolvido de uma maneira ideal, para que os advogados fujam dessas pegadinhas e não caiam em contradição com o que o Código de Ética solicita que seja feito. Um dos temas que vocês vão abordar é a questão da comunicação assertiva, né? Como é que ela se dá atualmente, sobretudo nessa área jurídica? Quando a gente fala de comunicação assertiva, nós estamos falando de vários âmbitos, né? Então, assim, como é que o advogado ele se comporta dentro do escritório com o seu time, como é que ele se comporta com o seu cliente, como é que ele está utilizando essa comunicação com os juízes, desembargadores, das pessoas que estão recebendo aquelas petições, né, o que está acontecendo, todos os processos. Então, assim, a gente tem esse cuidado para falar que a comunicação é a base. No direito, é conhecido pelo juridiquês, né? Então a gente quer falar de uma comunicação também mais descomplicada, mas uma comunicação correta, uma comunicação que entenda quem é aquele público-alvo, quem é que vai receber aquela mensagem, como ela deve ser desenvolvida. A gente vai falar de processos de comunicação. Então, assim, é um âmbito muito amplo para ser esmiuçado, e a gente quer cada vez mais falar a respeito desses assuntos com os advogados e com as pessoas que trabalham no âmbito jurídico. Pois é, e aí esse encontro, como você falou, do networking, né, que é sempre bom quando tem encontros assim, né, que para quem está começando, para quem já está na área há um tempo, essa troca de conhecimentos, né, algo tão rico, né, acho que dos assuntos que são abordados também é outro ponto importante, né? Sim, networking é fundamental, é um dos pilares do Congresso, a gente fala muito nisso, para ter essa troca de experiências, para que eles possam ter esse contato direto, né? Muitas pessoas estão só atrás do computador. Depois da pandemia, veio muito a rotina do home office, então tem muitos advogados que estão só dentro de casa e não trocam experiências que muitas vezes são a virada de chave para a advocacia fluir melhor. Então, esse é um dos pilares. Nós teremos momentos de convivência, espaços de convivência no Congresso, para que as pessoas tenham a oportunidade de se conhecer, trocar experiências e fazer com que isso seja um encontro muito rico. Pois é, Ana, e aí falando sobre as inscrições, né? A gente voltar um pouquinho, como é que faz para se inscrever, para saber mais informações também? Ainda dá tempo? Dá tempo, estamos esperando as inscrições de vocês. Nós temos o nosso site, né, que é Gestão Jurídica Nordeste, e você também pode comprar através do Simpla, fazer a sua inscrição, né, através do Simpla, garantir o seu ingresso. Nossas redes sociais também estão disponíveis, e você pode perguntar, pode mandar mensagem, que nós estamos à disposição, estamos tirando todas as dúvidas. Em breve sairá toda a programação completinha, com todos os palestrantes, todos os temas, e as pessoas já estão com expectativa muito alta, nós também, e queremos ver a casa cheia. Tá joia, Ana, muito obrigada mais uma vez. A gente deseja sucesso ao evento para vocês. Até uma próxima oportunidade. Muito grata, até. Obrigada. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques.
E segundo dados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, 67% dos brasileiros aposentados ganham até um salário mínimo. O dado reflete a ausência de planejamento financeiro antes da aposentadoria. Sobre essas questões, eu conversei com Emanuela Diógenes, que é advogada previdenciária. Emanuela, muito obrigada pela sua presença. Olá, vamos falar um pouquinho sobre essa problemática, né? A gente vê esse número, ele é assustador, mas se você parar para pensar que, na verdade, culmina numa aposentadoria de um salário mínimo, mas muitas vezes foi apenas falta de organização, de planejamento, de informação. Geralmente, os trabalhadores que hoje estão aposentados com um salário mínimo, eles tinham uma renda superior a um salário mínimo, em torno de 2, 3 salários mínimos, mas em decorrência de uma vida inteira de contribuição, mal vertidas, mal orientadas, eles terminam com a aposentadoria de um salário mínimo. E aí, nesse caso, como é que a gente pode pensar, né? A gente que ainda não chegou nessa, né? A gente espera chegar, né? Mas como é que a gente pode se planejar com relação a isso? Olha, eu sempre defendo muito que a gente tem que se planejar. Ah, doutora, quando eu estiver na iminência de me aposentar, eu vou buscar o meu benefício. Não, nós não vamos fazer isso. A gente se planeja ao longo da vida, né? Nós temos 30 e poucos anos, 37, 38 anos, essa idade, assim, a idade aproximada da gente. Nesse momento, já é a hora de pensar nisso. Como é que eu vou alcançar a minha aposentadoria? Quanto eu preciso contribuir? Em que forma eu vou verter essas contribuições? Será que só a contribuição do INSS vai sustentar o meu padrão de vida? Então, assim, tudo isso tem que ser analisado com bastante antecedência. Tudo isso tem que ser pensado bem antes do momento da aposentadoria. E aí, a gente, até às vezes, a gente fica assim, o dinheiro que a gente recebe só dá para pagar as contas e olhe lá, né? Como é que a gente consegue equilibrar isso? Um dos pontos. Eu sempre costumo dizer que você tem que pensar no quanto é o seu custo de vida, certo? Entendendo que quando você vai se aposentar, você vai ter uma queda da sua renda, naturalmente. Eu recebo muitos professores, muitas pessoas que têm um padrão de vida ok, bom, tem uma renda boa, mas que nem sempre você teve aquela renda, você teve aquela contribuição naquele patamar. E aí, quando eu apresento os números, as possibilidades de valores de aposentadoria, elas se desesperam. Geralmente eu falo professoras, porque o grosso dos professores são mulheres, né? E elas dizem assim, como é que eu vou viver com esse valor? Isso é um pensamento que a gente tem que ter desde antes. Eu atendi recentemente uma cliente que era profissional liberal e ela está há 10 anos de se aposentar. E aí ela disse assim, doutora, eu faço o quê? Porque a minha renda é tanto, eu preciso manter esse padrão. Aí a gente fez um planejamento para ela, vamos contribuir nesse valor, eu vou lhe recomendar que você procure uma assessoria de investimento para, de repente, investir um pouco mais. Mas, doutor, a minha renda só dá para pagar as contas do mês. E aí é onde a pessoa vai ter que fazer uma autoanálise e ponderar o que ela pode abrir mão. Porque a gente não está falando de hoje, e sim dos próximos 20, 30, 40 anos da nossa vida. E se você levar em consideração que quando você vai se aposentar, é o momento que você está mais fragilizada, é o momento que você não tem mais renda, que você está doente, que você precisa de medicação, que o seu plano de saúde é mais caro. Porque assim, a gente começa falando da grande maioria da população que vive com salário mínimo. Mas a gente tem que pensar no restante da população que não vive só de um salário mínimo, mas que ao final da carreira talvez fique com 40% da sua renda quando se aposenta. E aí, nesse caso, há que se ter esse planejamento, né, para ontem, até porque a gente também pensar mais para frente, né, como você bem falou, o plano de saúde mais caro, tudo mais custoso, né, para a pessoa da terceira idade, e também a questão dos filhos, né, às vezes deixar um patrimônio, né, deixar uma segurança para esses filhos, né. Olha, eu tenho um caso de uma amiga
que o pai dela tinha uma renda muito confortável, no auge da sua carreira, da sua profissão. Chegou o momento de se aposentar, como todos nós, e ele nunca pensou nesse momento. Hoje ele está recebendo 1/3 da renda dele. E aí essa minha amiga veio conversar comigo, tentar achar uma saída. Amiga, como é que a gente faz? A gente encontra a solução. Em alguns casos, a gente consegue identificar algum erro na concessão administrativa, a gente consegue fazer uma revisão, dar uma melhorada, mas, na verdade, o que se recomenda é um planejamento prévio, porque, às vezes, a solução está no meio do caminho, e não quando a gente já chega lá, né? As pessoas falam muito na advocacia de solução de conflitos, mas existe aquela que previne os conflitos, né? E também é muito importante. Às vezes, a escolha do melhor momento de se aposentar, da melhor regra. Muitos clientes chegam assim, mas doutora, por que eu preciso de um advogado se o meu INSS simula, calcula para mim, me coloca todas as informações? Eu não preciso de um advogado, tem tudo lá. Não é bem assim. Porque se as suas informações, a gente parte do pressuposto que a nossa vida não é linear, você sabe que o mundo digital, ele totalmente digital, ele começou há 10 anos, e você traz 20, 30 anos da sua vida para trás, existem falhas. E essas falhas, essas inconsistências, vão gerar concessões erradas, negativas erradas, e uma série de problemas que, para além de planejar um futuro, a gente fala, vamos planejar a longo prazo, mas a gente também planeja a médio prazo. E até às vezes você não tem uma informação certa, né, precisa daquilo, né? Você bem falou essa questão de que muitas pessoas, quem está se aposentando agora, pegou uma vida offline, né? Pegou o meio termo, digamos assim, né? Agora que é muita coisa online, muita coisa tecnológica e avançada, mas quem está se aposentando agora ou daqui a pouquinho pegou essa vida offline ainda, né? Ainda pegou a carteirinha lá, o carimbo, né? Ainda pegou feito à mão, né? Talvez a informação não tenha sido repassada de forma adequada, né? Eu tenho clientes que chegam lá dizendo, não, doutora, eu trabalhei 10, 20 anos num lugar tal, não consta nas informações no extrato de contribuição dele no INSS, mas eu trabalhei, doutora. E aí eu disse, pois, cadê sua carteira de trabalho? Cadê seu documento que prova que o senhor trabalhou? Vamos lá, vamos brigar com o INSS, vamos tentar reconhecer esse tempo. Eu estou com um caso muito difícil, o senhor idoso já trabalhou muitos anos, mas naquele sistema, ele trabalhou em 80 e pouco, e esses anos não constam nas informações, porque naquela época era tudo manual, naquela época não era vinculado a CPF, aí vai uma série de problemas. E simplificar, dizendo que só jogar as informações no aplicativo e você vai estar aposentado, é desleal com a pessoa que não entende de previdência. E até na época de datilografia, né, era tudo datilografado ou feito à mão, você guardava naquele documentozinho na pastinha, deixava às vezes, por vezes, o tempo mesmo, né, o tempo acaba desgastando aquele papel, né? Sim. O tempo consome os documentos, eles se extraviam, as pessoas perdem porque acham que não vai servir de nada. Antigamente, as contribuições eram vertidas tendo por base o nome da pessoa, a data de nascimento, o nome da mãe. Existem tantos milhões de homônimos no Brasil. E homônimos perfeitos, assim, mesmo nome da mãe, mesmo data de nascimento, mesmo nome da pessoa. E às vezes é dificílimo encontrar aquela informação do trabalhador. Muita coisa se perde ao longo de 30 anos, a gente sabe. Se a gente perde uma coisa de um mês para o outro, imagina em 30 anos. E o trabalho de vocês meio que vira de investigador, digamos assim, né? Porque vai ter que fuçar mesmo, né? Que procurar, que ir atrás. Acho que é uma coisa, assim, um trabalho que dispensa muito tempo, né? E muita investigação, tem que ser minucioso. Não é qualquer profissional que faz, né? Eu costumo brincar com os meus clientes que às vezes eu pergunto demais. Eu investigo demais a vida deles e peço desculpas. Mas no sentido de tentar encontrar um caminho que ele não está enxergando, certo? O papel do advogado, o previdenciarista, do advogado que é a fundo
garantir um direito de um trabalhador, ele tem que brigar muito por isso, ele tem que entender muito bem a história de vida daquele trabalhador, daquela pessoa. Então, às vezes, assim, você leva muito tempo conversando, investigando, extraindo informações daquela pessoa. E no dia 18 de maio acontece o workshop Harmonização Além da Estética. O evento pretende movimentar a comunidade acadêmica e conscientizar a sociedade sobre a estética como transformação social e ganho de qualidade de vida para pessoas em situação de vulnerabilidade social com doenças como a paralisia cerebral, por exemplo. Para falar mais sobre esse projeto e essa ação, eu converso com a Lívia Lisboa, que é uma das coordenadoras. Lívia, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço sempre o convite, fico muito feliz de estar aqui, falar um pouquinho desse projeto, falar um pouquinho do workshop, que é uma novidade que a gente está trazendo, né? Nosso projeto vai fazer 1 ano em junho, então a gente tem essa dificuldade de doações e toda essa questão realmente social, que a gente ainda não tem nenhum apoio, então nós somos meio sozinhos. E aí uma das ideias foi, por que não montaremos um workshop, né, com palestrantes, para mostrar a nossa vivência, para até explicar para outros profissionais como é que a gente faz as aplicações, alguns casos. E foi a ideia do workshop para o dia 18 de maio. Lívia, e pensando nesse workshop, para quem se destina, quem é que pode participar? Se as inscrições também já estão abertas. Pronto, todos os profissionais que fazem o uso da toxina botulínica podem participar. Tem os cirurgiões dentistas, os biomédicos, os farmacêuticos, os médicos, todos que estão realmente aptos para fazer as aplicações. E também a gente está abrindo para os graduandos, né? Para os estudantes, até para conseguir ter esse olhar diferente. As pessoas têm muito essa visão do Botox somente com um olhar estético, e a gente tem esse olhar mais funcional, onde a gente consegue trazer para o paciente mais qualidade de vida. Então, para esses alunos, a gente também está abrindo e vamos também dar o certificado, que é uma coisa muito importante para eles, né? Eles têm essas horas complementares na parte da graduação, então eles sempre precisam desses certificados. Lívia, com relação à utilização da toxina botulínica, né, que vocês utilizam para essas questões também. Conta um pouco de como é que foi pensado isso, né? Em que momento foi utilizado isso? Já era utilizado antes? A gente, como você falou, a gente acredita muito leigamente, né, que o Botox seria só para a toxina, no caso, né? Seria só para preenchimento, né, de rugas, linha de expressão, enfim. Mas é mais além do que isso, né? Assim, na verdade, o uso da toxina, ela já é feito, já faz alguns anos, certo? Porém, o uso da estética, ela veio, assim, de uma forma muito mais massificada e aí globalizada. E aí as pessoas esqueceram um pouquinho de pensar que ela pode sim atuar em outras partes do organismo, como são as glândulas, né? Então a gente pode sim colocar nas glândulas, né, tanto as sudoríparas como as sebáceas e como as salivares, que é o nosso foco. E aí, como esses pacientes, ele tem aquela salivação excessiva, aquela baba contínua, que muitas vezes pode gerar uma pneumonia ou até mesmo desconforto social, então a gente faz essas aplicações, lembrando que no nosso projeto a gente tem o uso do ultrassom, então a gente pensa nas variações anatômicas, então muitas vezes as glândulas elas ficam localizadas de maneira diferente em cada indivíduo, e aí no uso do ultrassom a gente consegue fazer toda guiada, então os nossos resultados, eles têm sido muito bem vistos. Os pacientes têm nos dado o retorno também em relação a essas aplicações. Então, a gente está muito contente, né, com tudo que a gente está conseguindo e trazendo melhorias para essas crianças e adultos. A gente falou no comecinho com relação à paralisia cerebral, né? Mas também, quais são os outros casos em que isso também pode ser aplicado? Vamos lá. Algumas síndromes, né? Autismo, Parkinson, né, os pacientes de Parkinson. Então, todas essas pessoas que têm essa parte de salivação, que ele não consegue fazer esse controle. Down também? Down também, síndrome de Down também. Então, assim, a gente consegue realmente atender todas essas classes dessa salivação excessiva. Uma pessoa que teve um AVC também pode ser beneficiada? Também sim. Todas as pessoas realmente que têm essa necessidade, a gente consegue fazer esse atendimento. Pessoas com paralisia facial,
né? A gente tem aquelas pessoas que têm aquela paralisia hemifacial, então ela tem todo aquele relaxamento, pessoas com espasmos, que muitas vezes já tem aquela cegueira funcional, de tanto fazer aquele espasmo, ele não consegue mais muitas vezes trabalhar, então a gente consegue com a aplicação da toxina fazer relaxar essa musculatura e em 4, 5 dias ele já consegue voltar para o trabalho, então assim, realmente a gente consegue trazer essa melhoria para o paciente. E no caso, como é que é o acompanhamento que vocês fazem, além da aplicação, né? Vocês fazem um acompanhamento antes, tem uma equipe multidisciplinar que acompanha essa pessoa? Vamos lá, nós somos 14, né? Somos 14 mãos. Nós fazemos os atendimentos de 4 em 4 meses. Realmente a toxina botulínica, ela não perdura por muito tempo, ela realmente dura em torno de 4 a 6 meses. Porém, quando a gente tem um olhar estético, a gente pode ficar com a ruguinha por uns 2 meses, mas esses pacientes não têm condição de ficar 2 meses a mais com aquela salivação. Então a gente marca esses pacientes de 4 em 4 meses. Eles são acompanhados por nós, então temos pacientes que já estão na 3ª aplicação, a gente vai fazer quase 1 ano de projeto. Então a gente sempre faz esse acompanhamento, né? Tanto indo, eu estava até falando com você um pouquinho antes, a gente foi solicitado um mês passado para a gente ir no Valdemar, né, do hospital. Realmente era uma paciente acamada, que não tinha a menor condição de sair do nível hospitalar, e nós fomos até o Valdemar para fazer essas aplicações. Então, a partir de agora, essa paciente também passa a ser vista com um projeto, e a gente faz todo esse acompanhamento. Além de dentistas, que está na equipe, nós também temos enfermeira. E nesse caso, é visível a melhora desse paciente, né? A partir do momento que é feita a aplicação da toxina? Sim, é visível. Vai depender, por exemplo, da salivação, eles usam muitos paninhos, né? E aí as mães sempre falam, não, eles usam 20 paninhos, 10 paninhos por dia. Então a gente consegue fazer essa mensurar, diminuindo essa questão de parar de ficar limpando a boca do paciente. Já nos casos de paralisia, de espasmo, a gente já vê realmente visível, é na hora. Inclusive a gente tem um caso que é um dos casos mais delicados que a gente teve. Ela era uma paciente que ela tinha um espasmo muito grande, ela tinha uma abertura de boca, e nessa abertura de boca ela ficava por alguns segundos. E ela tinha isso de quase 15 em 15 minutos, então essa criança não dormia, essa criança não tinha nenhum tipo de qualidade de vida. E a exposição a doenças também, né? Exatamente, ela é paralisia cerebral, e aí nós trouxemos ela para o projeto, a gente conseguiu relaxar essa musculatura, hoje em dia a mãe já diz, ela consegue dormir, tem uns espasmos, mas de bem menos, 2 vezes ao dia, então numa coisa que era de 15 em 15 minutos a gente conseguiu para 2 vezes ao dia. Então a gente consegue realmente, e além disso a gente tem um olhar também de artigo científico, a parte científica. Então nós estamos arquivando todos esses casos, estamos fazendo escrita, fazendo protocolos também para esse mundo também. Quem quiser, quem puder ajudar, a gente quer mais é que todo mundo se ajude. Agora é algo que vocês trouxeram para cá inédito. Como é que tem sido a utilização da toxina para essa questão no Brasil como um todo, no mundo? Como é que tem sido essa abordagem? A abordagem ela era muito pequena, né? Assim, infelizmente alguns profissionais faziam, a maioria das vezes era a parte neurológica, mas ele não era tão massificado. E quando nós tivemos a ideia, a doutora Eide Bitu, que teve o sonho, ele disse, vamos fazer o bem. E aí eu falei, tá, e como é que é? Porque a toxina não é um recurso barato. E ela disse, amiga, eu tenho 2 toxinas, você pode dar 2? Eu disse, posso. Então a gente já tem 4 pacientes. Então foi dessa forma que a gente começou, e aí os outros profissionais foram se interessando, nossos alunos, nossos ex-alunos, e aí foi chegando às nossas mãos, e que a gente hoje em dia, graças a Deus, a gente está caminhando e está conseguindo levar o bem para esses pacientes. E vocês têm uma unidade de atendimento, de acolhimento dessas pessoas? Nós temos o nosso consultório, a nossa clínica, eu sou sócia da doutora Eide, então a gente tem o nosso consultório no BS e a gente está fazendo os atendimentos lá. Lógico, a gente tem o olhar da gente querer ir para um lugar maior, enfim. Mas, por enquanto, está dando certo ali. A gente atende em média de 10 a 12 pacientes por mês. Então, a gente está conseguindo se organizar no nosso espaço. E para quem está assistindo, que se interessou, quer saber mais informações, participar, se doar ou doar também, né, fazer parte desse movimento, como é que faz para entrar em contato com vocês? Como é que é possível essa pessoa ajudar? Será muito bem-vindo, a gente sempre precisa de mãos.
Então, assim, a forma que a gente pode é realmente pelos canais de Instagram ou o nosso WhatsApp. Você pode ajudar de qualquer forma, qualquer valor, é o que eu digo. Às vezes R$5 pra gente é um valor bem-vindo, até porque é o que eu falei para vocês, a toxina é um recurso, não é tão barato, mas está dando tudo certo por enquanto. E também, para quem tem interesse do workshop, também a gente vai ficar muito feliz com a presença, a gente está fazendo um momento bem especial para todo mundo. Então, vou te pedir para fazer o convite para quem está assistindo, para se inscrever e saber mais informações também. Pronto, para você que tem interesse, que é do profissional, que trabalha com a toxina, que quer aprender um pouquinho sobre esse olhar da funcionalidade da toxina botulínica, nós vamos fazer um workshop no dia 18 de maio, vão ser 4 palestrantes. Então a gente vai deixar aqui o Instagram do projeto, então para você que tem interesse, por favor, vai nos ajudar muito e a gente mostrar um pouquinho da nossa experiência. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez. A gente deseja sucesso ao projeto, a vocês, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Eu agradeço o espaço e todo o carinho de vocês. Obrigada. E agora é o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. E os bastidores do Fortaleza Esporte Clube nos últimos anos foram contados num livro escrito pelo CEO do clube, Marcelo Paes, e pelo jornalista Fábio Pisato. Nas páginas estão os registros e uma análise detalhada de como o Leão deixou a Série C do Campeonato Nacional e chegou às disputas internacionais. Uma história narrada por quem viveu o dia a dia das fases de um time de futebol. Ela está nessa publicação que fez centenas de torcedores disputarem espaço. O livro traz um retrato interno do Fortaleza em momentos de dificuldades, alegrias, tensões e glória. Acho que é uma história bonita que o Fortaleza viveu, né? Uma história que é admirada por muitas pessoas no país inteiro, somente aquelas que gostam de futebol, né? Sair de uma Série C até uma Libertadores da América é um feito assim raro, né? E eu queria que isso ficasse registrado, né? Muita coisa na memória, muita coisa que a gente vive que o torcedor não tem acesso, então era uma forma também de mostrar ao torcedor, né, todos os detalhes, as curiosidades, os dramas, as alegrias. Então acho que deixar isso registrado é algo assim digno de que o torcedor merece tudo isso. Da C à Libertadores foi resultado de um projeto antigo de Marcelo Paes, hoje CEO da SAF Fortaleza. O livro traz um recorte de 2015, quando o Leão estava na Série C do Campeonato Brasileiro, até 2022, quando chegou à competição Libertadores da América. Nessa trajetória estão negociações, investimentos, reforços, títulos e destinos inéditos para o futebol nordestino com a bandeira do Leão. O autor, com a ajuda do jornalista Fábio Pisato, detalhou episódios inesquecíveis. Fui narrando tudo, né? Eu fui narrando tudo, fui numa linha do tempo, tudo da cabeça. Eu ia dizendo para o Pisato, ele ia escrevendo, ele também fez pesquisa, botou fotos, ficha técnica, mas uma coisa muito do coração mesmo, para fora, né? E acho que vai estar claro isso dentro dessas páginas, dessas linhas. E acho que foi gostoso de escrever, demorou bastante. O início era da C a Sula, ia parar em 2020. Mas aí veio a Libertadores e não tinha como ficar de fora. A história construída, aplaudida e comemorada sempre com a torcida, agora está documentada. É assim que tricolores veem as quase 700 páginas, algo oficial para inspirar. É um livro que eu acho que qualquer gestor desportivo do Brasil deveria se interessar por ler e entender o que foi esse case do Fortaleza, né? Um clube com muitas dificuldades, mas com torcida gigante e que dentro de um trabalho de gestão muito bem feito também conseguiu evoluir de uma maneira muito bonita, com muita humildade, com muito pé no chão, sem perder o nosso passo, mas sempre buscando dar o melhor para o nosso torcedor. Isso é gratificante, a gente como dirigente que vive aquela montanha russa ali da vitória, da derrota, do elogio, da crítica, receber esse carinho é algo muito bom. E empresas do setor de beleza em Fortaleza e região metropolitana passaram a ter acesso ao programa Acelera de capacitação e consultoria por meio de parceria entre o Sebrae e o Sindicato das Empresas de Beleza do Ceará. A iniciativa, intitulada Programa Acelera, busca desenvolver o setor de beleza na capital cearense.
Sobre esse programa eu conversei com o consultor Bosco Nunes. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco mais sobre esse programa que realmente a gente tem apostado bastante nele com a capacidade de desenvolver e fazer crescer as empresas do setor. Bosco, fala um pouco sobre esse programa, como é que ele foi pensado? Pronto, então o programa Acelera, ele já existe para algumas categorias de empresa, né? Foi lançado agora em parceria com a Cibel para as empresas, mas também com a BAV para as agências de turismo, né? Players do setor do turismo em Fortaleza, que também traz um impacto econômico muito forte, né? E também para empresas do setor do evento em Fortaleza. E a gente chega, né, nas empresas de Fortaleza por entender o impacto que essas empresas têm desde lá da base. Então, do empreendedorismo, né, a gente acredita no poder transformador do empreendedorismo, e que é o que movimenta a economia. A gente vê o setor da beleza como de forte impacto, né, tendo empresas de diversos níveis de gestão, diversos tamanhos, impactando realmente aí, desde a pessoa que está lá na sua casa ainda, iniciando suas atividades, até mesmo os grandes salões que também fazem parte da própria Cibel. Então, ele é um programa que ele une o selo de qualidade e de excelência em qualidade do Sebrae, tá? Que é um momento de acompanhamento, já posso explicar um pouco mais sobre ele, e também um programa de capacitação e de consultoria para essas empresas, para que elas possam realmente se desenvolver, crescer e aí impactar positivamente esse mercado, gerando emprego, gerando renda e tornando essas empresas sustentáveis. E aí, nesse caso, você fala com relação ao selo, né? Conta um pouco para a gente com relação a isso. Pronto, perfeito. São 3 pilares. Um dos pilares é o próprio selo. E o selo, ele já existe no Ceará, né? Já tem alguns anos. A gente está avançado com relação a isso. Ele é um selo que certifica as empresas, né? Mostrando a qualidade de gestão daquela empresa. Então, no momento em que eu vou escolher um salão, e esse salão ele tem um selo de qualidade, excelência em gestão, né, fica mais fácil ter confiança e realmente escolher ali o local que eu vou, porque eu sei que tem processos bem estabelecidos. E o selo funciona da seguinte maneira: na etapa inicial, aquela empresa ela é diagnosticada, né, vai um consultor até aquela empresa, vai fazer um diagnóstico de acordo com todos os critérios do selo, mesmo os critérios de qualidade, envolvendo todas as áreas da gestão empresarial, tá? Desde biossegurança até a parte de marketing, a parte financeira, tudo isso. Dentro desse diagnóstico, a empresa ela percebe onde ela está bem e onde ela precisa melhorar. E até outubro, essa empresa é acompanhada pelo consultor, né, que vai justamente guiar ou mentorar essa empresa nesse processo de melhoria. Tá? Então, finalizado esse processo, é feito um novo diagnóstico, que aí é o processo de certificação real. Então, de acordo com a pontuação que a empresa obtiver, né, nesse final, nesse período, é que ela vai receber uma certificação do selo, que pode ser prata, ouro ou diamante. Então, empresas que têm uma pontuação acima de 90%, ela realmente consegue já receber o selo diamante, né, que é a comenda máxima, digamos assim, né, o selo ouro ou o selo prata. Então, a gente tem essa vertente aí. Isso tudo também dentro do trabalho de divulgação, né, e de comunicação, que aquela empresa, né, ela tem boas práticas de gestão. Então, para o mercado, é mais fácil absorver aquela categoria de empresa, e dentro da classe também fica mais fácil trabalhar até campanhas para realmente atrair o público de uma maneira melhor. E o que eu gosto de falar sempre é que o selo, né, o grande ganho do selo não é simplesmente a certificação no final, mas justamente a própria jornada, né? Então, imagina aí você ter sua empresa acompanhada, né, por um período longo de alguns meses, e dizendo tudo o que precisa ser feito para que você consiga evoluir a gestão, conseguir melhores resultados em todas as áreas da empresa, né? Ao longo do selo, é normal que surjam outras necessidades mais aprofundadas, né? A gente tem várias capacitações coletivas, então todas as empresas que participam do selo, no caso da Cibel, aquele grupo de empresas de beleza que participam do selo vão ser turmas específicas, né? Então, quando a gente vai ter um treinamento em planejamento estratégico, um treinamento em controles financeiros, vai ser totalmente adaptado para esse grupo, e daí também a importância da gente trabalhar setorialmente, mas ao mesmo tempo, ao longo dessa jornada podem surgir algumas demandas mais individuais, e aí aquela empresa vai ter também todo o suporte do Sebrae, para de repente fazer uma contratação de uma consultoria com um valor diferenciado,
ou de algum treinamento em company, né, só para a equipe daquela empresa, com valores diferenciados também, que vão ser praticados somente para quem faz parte do grupo. Né? Então, o selo, ele é essa jornada em que eu me reconheço, vejo que eu preciso melhorar, aplico as melhorias e no final ainda posso ser contemplado com uma certificação que vai me trazer maior credibilidade no mercado. Pois é, e aí nesse acompanhamento que você tem feito, né, quais são os principais pontos que você identifica de dificuldades para esses estabelecimentos avançarem? Pronto, perfeito. É muito a dinâmica com o mercado, né? Então, quando eu falo de dinâmica de mercado, são as práticas comerciais, né? Quando a gente fala aí principalmente do setor da beleza, os salões, eles não são tão comerciais assim, né? Então, o cliente chega para fazer um serviço, contrata aquele serviço, faz ali e vai embora, mas não temos boas práticas de vendas, né? Então, é um dos pilares que a gente vem trabalhando nas consultorias, né? A parte de comunicação com o mercado, que hoje em dia está muito como, vou postar um antes e depois, eu digo que isso aí é a minha estratégia de comunicação. Mas tem muito mais outras ações que a gente pode fazer, e aí o brand da empresa, realmente conversar com o mercado, fazer parcerias estratégicas, definir novos canais de comunicação daquela empresa com o mercado. Tá? Então a gente já tem duas questões, que é o comercial e o marketing. Tá? Um terceiro ponto extremamente fundamental, principalmente para esse grupo, é o planejamento estratégico. Então, a maioria dos salões, eles não têm um direcionamento estratégico muito claro, né? Falta um planejamento, dizer onde eu quero chegar, em quanto tempo eu vou chegar naquele ponto, né? E isso deixa o salão perdido até com relação à questão de investimentos, né? Como é que são feitos. E aí é um quarto pilar que a gente tem trabalhado também, que é justamente o planejamento financeiro / orçamentário desses salões, que entra a parte de custeio do serviço, a precificação do serviço, que muitas vezes não é vista ou não é bem calculada, né? Então a gente traz maneiras de como a gente vai, dentro das consultorias, como a gente pode precificar melhor e praticar um melhor preço, tá? E todo o controle financeiro mesmo da empresa, de contas a pagar, contas a receber, relacionamento com os profissionais, né? Porque a gente sabe que no ramo da beleza a dinâmica é diferente, a gente tem profissionais parceiros que eles podem, inclusive, ser MEIs, né? Então, são empresas, digamos assim, parceiras de um salão, né? Que é o programa Salão Amigo. Então, tem toda uma dinâmica diferente, mas que precisa ser calculada, tributação, tudo isso também que é bem delicado. Então, em suma, estratégias comerciais, estratégia de marketing, a comunicação com o mercado em si, o planejamento mesmo, o estratégico, né? O direcionamento da empresa, e a parte de controles e organização financeira. Pois é. Esses são os principais. E nesse sentido, como é que tem sido depois da consultoria, né? Como é que você vê esse desenvolvimento desses estabelecimentos pós-consultoria e durante o acompanhamento também? Elas estão abertas a isso? Elas identificam realmente esses pontos a serem corrigidos? Maravilha, essa pergunta é excelente porque, assim, o programa ele foi lançado agora, então a gente tem as empresas, o primeiro bloco de empresas aderindo, né? A gente tiver uma participação de 25 empresas no evento de lançamento, com um ótimo índice de adesão. Foi tão bacana que hoje mesmo a gente está fazendo mais um evento, né, com a Cidibel, para trazer mais empresas, também para aderir ao programa, e dentro desse programa em si, a gente ainda não tem esses resultados, mas isso já é reflexo, né? O programa acelera para as empresas de beleza, é reflexo de um trabalho que já iniciou no ano passado, de uma parceria, né, em que a Ana Virginia, né, que é o técnica do Sebrae, e o Naugusto, que é o presidente do Cidibel, já estabeleceram uma parceria, e a gente vem trazendo consultorias desde o ano passado para esse grupo. Né? Então, até no evento de lançamento, eu fiquei muito feliz, porque lá chegou uma proprietária de um dos salões que eu atendi no ano passado e disse, esse cara aqui mudou a minha vida, não foi só a do salão. Né? Então, o que é que a gente vem percebendo que acontece? Maior maturidade na gestão, a mudança das práticas realmente comerciais e de marketing, e isso trazendo um volume maior de clientes, como essa própria pessoa, né, que é a Geórgia, ela falou do salão dela, que está chegando em média por dia 7 novos clientes, né, de 5 a 7 clientes por dia, novos, dizendo, poxa, eu nunca tinha visto o teu salão, parei aqui porque eu vi agora e quero conhecer. Isso com a estratégia que a gente fez de uma mudança de layout na fachada, né, em que as pessoas passavam na frente e não reconheciam aquilo ali como um salão, ou não como um salão que pudesse ser visitado de fato, né, então se tornou até um pouco mais atrativo.
As estratégias que a gente monta na consultoria, elas permeiam por diversas áreas, né? O digital, né? Então, tanto digital quanto físico são trabalhados dentro dessa jornada para melhorar a atratividade do cliente. Então, a gente tem aí, né, nas empresas que participaram nesse primeiro ciclo, a gente tem a elevação do ticket médio, a atratividade de novos clientes, né? Então, ganho, né, crescimento da cartela de clientes, aumento de faturamento, a melhor aplicação de recursos financeiros, né, porque isso agora está sendo mais bem planejado e a gente tenta verificar o que está trazendo de fato o retorno das ações aplicadas. Né? Se tem uma ação de parceria com escolas para trazer ali pessoas para se tornarem clientes daquele salão, os professores, no caso, funcionários dessa escola, qual foi a efetividade daquilo. Então, tudo passa a ser mensurado por essas empresas. Então, esse ganho de maturidade de gestão é justamente para que eu implemente ações e, ao mesmo tempo, eu verifique quais as que estão performando melhor e continue naquela linha. Né? Então, basicamente, esses pontos assim, são fundamentais, que é o que a gente realmente busca trazer, né? Aumento de faturamento, crescimento de clientes, que aí demonstra que o aumento de faturamento ele está acontecendo de uma maneira estrutural, ou seja, sustentável ao longo do período, e o aumento da satisfação também dos clientes, né, que passam também a receber uma experiência, né, a vivenciar uma experiência diferente no próprio salão. Isso indo desde a etapa de atração, né, os atendimentos dos canais digitais, a recepção, o trabalho com os profissionais e, de fato, o pós-venda. Né? Então, tudo isso que às vezes a gente não via, né, principalmente dentro do segmento de salões, a gente começa a observar e trabalhar de uma maneira mais estratégica agora. Tá joia, Bosco. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade e até a próxima conversa. Muito obrigada. Obrigadíssimo. Eu que agradeço, realmente. Espero ter mais empresas aí participando e voltar aqui para contar o resultado desse bloco, desse programa Acelera para vocês. Tá Perfeito? joia. Obrigada mais uma vez. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.